continuar, então, agora falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em Minas Gerais. Então, vocês já imaginam, né, depois de ter conhecido esse tanto de atividade, discutido, conversado, tudo, a gente começa, então, a olhar para esse tema aqui no Estado. E como que essa história começou? Na realidade, quando o tema economia criativa, a gente passou a pesquisar esse tema também, através de um programa dentro do governo, de um projeto que aconteceu, eu vou falar dele um pouquinho, mas a gente precisava entender um pouquinho o que é essa história. Afinal de contas, o que é a economia criativa e como que a gente consegue trazer isso para dentro de Minas Gerais. Falar um pouquinho de economia criativa depois da Ana Carla Fonseca é praticamente não falar nada, né? Porque a aula que ela dá é sempre um show. Mas são as bases que a gente trouxe para dentro dos trabalhos que a gente está desenvolvendo. Então, só passando para quem não esteve ontem, economia criativa é um conceito que começa a aparecer na década de 90, começa a ser disseminado e trata muito mais de setores que trabalham com criatividade, inovação e produção intelectual. Então, a gente passa a olhar para essas atividades que até então muita gente não observava como potencialmente geradoras de negócio e renda e começamos então a entendê-las com essa possibilidade. Então, a gente passa a falar aí dos setores criativos, como literatura, artes cênicas, artes plásticas e assim vai. Como é um conceito muito recente, no Brasil ele chega por volta do ano 2000, então ainda é um conceito que a gente pode falar que está sendo construído a cada dia. Então, tem diversas discussões sobre o tema, eu acho que cabe a cada um de nós aqui que se interessa por turismo, por essas atividades, procurar conhecer um pouco mais sobre isso também, para que a gente possa fazer as nossas reflexões e possa trazer também para cá e ampliar mais esses debates. Na realidade, e o que a gente vem, o principal destaque disso é que passa a ser uma nova forma de olhar para o setor econômico, de olhar para a economia de modo geral. Então, tem alguns mitos aí que a gente precisa tirar, por exemplo, então é a boa economia, então é economia responsável, é economia sustentável, como muitos vêm colocando, mas, na realidade, é um novo olhar sobre a economia. Não é nova no sentido de melhor ou pior, é nova no sentido de diferente a partir do momento que ela passa a perceber a importância e valorizar outros setores até então deixados um pouco isolados. Então, a gente passa, então, formado pelos setores criativos, a gente tem como uma das bases conceituais os conceitos que é um que está de trás, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que já está, se não me engano, no seu terceiro volume de análise sobre economia criativa. Então, acho que vale a leitura, está sempre disponível no próprio site da UNCTAD, da Unesco e tudo mais, e que dá um pouco dessa percepção que a gente tem. E falando de setores criativos, então, a gente está falando desse volume de atividades e um pouco do que foi colocado, como o Luiz Fernando colocou aqui, nessa pesquisa de 2008, realizada pela FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o turismo ele entra como uma atividade de apoio. Está aqui no cantinho. E que aí... Ops, cadê? Está aqui em cima. Porque aqui o estudo divide a economia criativa, os setores criativos, em três partes, digamos assim. O primeiro são as atividades tidas como exatamente criativas, como setores que tratam exatamente desse tema. Então, pelo nome a gente vê artes cênicas, expressões culturais, as artes visuais, música. E, ao mesmo tempo, a gente pensa, então, só o que vem diretamente da cultura e da arte. Na hora que a gente olha, quando a gente fala aqui da questão de software e comunicação, computação, a gente já vê que trata um pouco dessa produção intelectual em si e da criatividade levada para esses setores, de inovação, de ampliação dessas tecnologias. Então, isso também entra nesses setores criativos. Nos setores e serviços intermediários, a gente vai ver algumas áreas que não necessariamente servem apenas para os setores criativos, mas que sofrem um grande impacto deles. Quando a gente pensa, por exemplo, numa indústria têxtil, parte do que a gente usa dela é para o nosso vestuário do dia a dia, mas uma boa parte dela também vai, por exemplo, para os figurinos, que são utilizados no teatro, na televisão, no cinema, e assim a gente pode ir olhando para cada uma dessas atividades e fazer esse contraponto. O turismo ele tem sido colocado como uma atividade de apoio, e aí cabe mesmo uma boa discussão, porque em muitos casos eu acho que ele vai ser também um setor criativo, em outros eu acho que ele está aqui no meio. Então, a gente tem aí um bom dedo de prosa aí para trabalhar. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter cuidado para não sair também colocando tudo dentro de um mesmo balaio e achando que, pelo fato de a palavra criativa hoje estar tão em voga,
tudo então se torna criativo, tudo é setor criativo, tudo é economia criativa. Então a gente tem que ter muito esse cuidado na hora de desenvolver as propostas. Então como que isso acontece? Por que a gente passa a ter esse olhar especial também para esse setor e trazê-lo para o Estado? Não foi trazido, né, por nós no turismo, esse debate já vem de muito tempo, já vem pautado em outras áreas do governo, quando a gente pensa, por exemplo, na Secretaria de Cultura, no desenvolvimento dos trabalhos que ela vem trazendo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Fórum das Micro e Pequenas Empresas, que trabalha muito o setor da moda. Então, no turismo, ele vem como uma forma de distribuição desses produtos advindos dos setores criativos. Então, o turismo também entra para essa pauta, entra para essa discussão como mais um parceiro a desenvolver essa proposta no Estado. Então, o que a gente observa? Que no caso, né, da economia criativa no Estado, pensando um pouco no viés do turismo, a gente vê como uma oportunidade mesmo de valorizar essas manifestações e práticas tradicionais dos diversos territórios que a gente tem. Então, a gente passa a ver nessa oportunidade da economia criativa um jeito de olhar para esses setores e beneficiá-los de atividades, projetos, programas e ações que a gente possa desenvolver e trazer sempre à tona o que são os trabalhos e as atividades que eles realizam. Por exemplo, quando a gente fala na gastronomia, né, uma produção muito típica da gastronomia mineira, vamos supor o uso de uma hortaliça muito especial e tudo, que agora passa a ser utilizada na gastronomia como um todo, passa a ser valorizada e o seu produtor, então, passa a continuar com esse produto, passa a valorizar e passa a fazê-lo. Então, os modos artesanais em torno dele passam a ser valorizados também. A gente pode pensar aí nas conservas de jabuticaba, por exemplo, no beneficiamento dos frutos do cerrado, e aí trazer essas práticas culturais, os modos de fazer da gastronomia como uma atividade importante dos setores criativos. A inserção econômica de pequenos empreendedores, então a gente não está falando apenas de grandes empresas, como a gente, na hora que pensa em setores criativos, pensa, por exemplo, numa TV Globo, a gente pensa numa Hollywood da vida, mas a gente fala também dos pequenos produtores, as pessoas envolvidas ali diretamente com as suas atividades. E pensar em setores criativos em Minas, a gente vê, então, a sua diversidade, a pluralidade que a gente encontra no Estado. Então, a gente tem também, sempre com esse cuidado de não entrar em modismo, de não colocar tudo no mesmo lugar, mas a gente tem como observar no Estado diferentes ações. Então, a gente tem as manifestações, né, culturais do norte do Vale de Jequitinhonha, a gente tem, por exemplo, a produção audiovisual em Cataguases, que é muito forte, a gente tem a produção de música distribuída em todo o Estado, a gente tem a gastronomia, os festivais gastronômicos e culturais acontecendo também, então a gente tem um leque muito grande. Então, essa pluralidade vira, então, um alvo de trabalho, de desenvolvimento. E como que isso foi parar, então, como uma das vertentes do Estado, e aí no turismo? Em 2012, foi feito um estudo, 2011, 2012 mais ou menos, que levou essa temática para o Estado e pensou, olha, como que a gente faz, então, para desenvolver alguma ação de economia criativa, um projeto que trabalhe essa temática, que a gente possa, então, não iniciar, mas participar do debate, do diálogo a respeito dessa temática. Então, foi criado o projeto Minas Criativa, do qual, né, eu sou gerente, que tem exatamente esse objetivo, de induzir e promover o debate e o fomento aos setores criativos no Estado de Minas Gerais. Quando a gente iniciou, a proposta era começar pela moda e pela gastronomia. Por que a gastronomia? Exatamente pelo link muito fácil que a gente identifica com a atividade turística. O turista que vem a Minas Gerais, ele já procura gastronomia, é um dos principais gastos que ele tem quando está aqui e é uma das imagens que perpetua, né, que perpassa pelo imaginário do turista quando a gente fala de Minas Gerais. Então, eu brinquei com a Carolina esses dias, que ela ficou aqui, que provavelmente ela voltaria uns 2 quilinhos, né, acima do peso para a Espanha, para Barcelona, porque a gente fez eu levei ela provou de tudo um pouquinho aqui também. Então, realmente, essa parte é muito importante. A gente viu isso enquanto na realização da Copa do Mundo. A gastronomia mineira foi um dos pontos mais valorizados, melhores avaliados pelos turistas que estiveram aqui. Então, a gente trouxe essa proposta exatamente pensando, então, gastronomia não só como um produto turístico, mas como um setor, uma possibilidade de desenvolvimento. E aí, quando a gente vem, então, pesquisando a temática e pesquisando o que estava sendo feito que envolvesse, né, economia criativa, o debate do turismo, como que a gente transforma, o que a gente observa, a gente, então, se deparou com a temática do turismo criativo, e, na época, muito próximo à realização da conferência lá em Porto Alegre,
Por isso, então, a ida para lá, para começar, e como, né, o Luiz Fernando colocou, foi um momento para eles, né, de apresentação do tema, e realmente para a gente foi um momento muito rico para escutar as diversas experiências, aprender e começar já a pensar como que isso poderia vir para o Estado, como que isso poderia vir para Minas Gerais. Então, a gente começou a perceber isso como uma inovação mesmo para o setor, né, uma possibilidade de não só de inovar em destinos, a princípio, não tão turísticos assim, mas uma possibilidade de renovação também para aqueles que podem, em algum momento, estarem saturados ou com uma imagem muito consolidada de alguns pontos e que, às vezes, as pessoas não identificam outras oportunidades ali. Se a gente for pensar, se a gente for pensar em cidades históricas, todo mundo pensar, cidades históricas em Minas Gerais, é só a gente ver a igreja, museu e o barroco mineiro, quando a gente pode ter muito mais opções do que isso. Esse é o grande chamariz para ir, com certeza, mas a permanência do turista lá por mais tempo pode se dar através de atividades voltadas para o turismo criativo. Além disso, a gente vem observando em todas as pesquisas de turismo, tanto da OMT quanto do Ministério do Turismo, quando a gente começa a analisar, o perfil do turista e o perfil do consumo desse turista vem mudando. Então, ele não quer simplesmente comprar um pacote e tirar foto e ir embora para casa. Ele quer ter uma experiência naquele lugar. Ele quer ter algo diferente para contar. Ele quer interagir com aquela comunidade, com aquela população e, de fato, vivenciar o local que ele visita. Então, é lógico, ele vai continuar tirando selfies, né, em frente aos locais de referência, mas, além de tirar, por exemplo, uma foto em frente à Torre Eiffel, ele vai também tirar a foto da oficina de croissant, por exemplo, que ele fez. No caso de Minas Gerais, eu já imagino que todos aqui estejam pensando em milhões de oportunidades em relação a isso. Quando a gente pensa, por exemplo, no Mercado Central em Belo Horizonte, a gente tem tanta oportunidade de comprar e provar os produtos ali, como na própria estrutura do mercado existe o espaço de aulas que a gente poderia ter ali uma atividade com o chefe de cozinha, com o agricultor familiar, né, uma artesã, fazendo alguma atividade que o turista pudesse literalmente colocar a mão na massa. Então, a gente vê não só como pensar, então a gente tem agora turismo cultural, turismo de negócios e eventos, turismo de estudos e intercâmbio, o turismo de aventura, o ecoturismo, e agora, então, temos o turismo criativo. Nós não estamos vendo o turismo criativo como um novo segmento de turismo no formato que o Ministério do Turismo trabalha, mas sim como um novo nicho, uma nova forma de se fazer turismo que perpassa por todos estes, que pode passar por todas essas atividades. Por exemplo, se eu falo do turismo de negócios e eventos, a pessoa vem participar de uma atividade, por um seminário, né, alguma coisa nesse sentido, mas por que não ela não participar, por exemplo, de uma visita no Circuito Cultural da Praça da Liberdade e que em uma das atividades possa contemplar uma oficina de música com algum músico de Minas Gerais ou algum músico mineiro. Ou então, alguma atividade que ela possa brincar de fazer o seu próprio poema, visto que a gente tem diversos poetas nascidos aqui no Estado também. Então, a criatividade mesmo, e essa fonte que a gente tem nos setores criativos de Minas, podem dar exatamente uma boa mistura e bons resultados. Então, a gente chegou, né, a ideia, então, conhecemos a rede de turismo criativo, identificamos como um diferencial para a gente, exatamente por nos colocar em contato com outros destinos dos mais diversos tipos, os mais variados possíveis. Quando a gente vê na apresentação da Carolina, se fala de Ibiza, se fala de Paris, se fala de Barcelona, se fala de Bangkok, se fala de Quebec. Então, a gente está falando de destinos muito diversos e que a gente pode ter aí, principalmente, uma oportunidade de troca e intercâmbio com essas práticas e colocar também Minas Gerais junto com Porto Alegre como um diferencial do turismo brasileiro nesse momento. Porque a gente começa a mostrar e quebrar, né, algumas imagens muito solidificadas que o Brasil é muito pontual, né? O Brasil é Rio de Janeiro, ou é São Paulo, ou é Amazônia, ou é Foz do Iguaçu. Então, a gente consegue mostrar, ou praias do Nordeste, nada contra isso, mas a gente tem um país de dimensões continentais e a gente pode mostrar que temos mais opções, mais oportunidades. Então, como que a gente está fazendo para Minas Gerais? A gente não tem ainda um projeto formatado. Por que não? Primeiro, a gente está na segunda fase aqui, que é exatamente de formalizar, porque primeiro nós apresentamos a candidatura mesmo de Minas Gerais, a exemplo do que Porto Alegre fez. Então, a gente apresentou o que era o Estado, as potencialidades do Estado, e estamos fazendo essa formalização agora. E segundo, porque, como a gente pôde ver, a gente tem, além de termos um Estado
muito grande também, se a gente for comparar, né, eu brinquei com a Caroline, que a gente é do tamanho da Espanha, praticamente. Então, o que a gente precisa fazer? Isso é uma ação que o governo está liderando? Tá, mas não é uma ação feita apenas pelo governo. Então, a gente está trabalhando isso junto com os parceiros. Então, a gente está apresentando a proposta, trocando informações, parceiros que não estão apenas para esse projeto, mas que são parceiros já da própria secretaria, como o próprio SEBRAE, a Regina está aqui presente, o Sistema FEComércio, o SENAC, tudo, né, e diversas outras entidades, como a Belotur, a gente sempre está próximo nesse debate, exatamente porque todos têm um papel nesse desenvolvimento. O próprio empreendedor, a Brasel, por exemplo, como, né, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, é uma parceira. Então, a gente tem que levar esse debate à tona e apresentar um primeiro caminho que a gente tem como sugestão. E aí trazer, então, todos esses parceiros para dentro da proposta e a gente construir isso a várias mãos. Mas como uma orientação, um fio condutor, a gente já tem algumas ideias, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui, para a gente dar continuidade. Então, após a formalização, é exatamente a gente alinhar alguns conceitos e atividades, porque no Brasil, a gente já tem algumas coisas sendo trabalhadas que, quando a gente pensa no conceito de turismo criativo e já vê algumas práticas, a gente já enxerga o turismo criativo acontecendo, não só em Minas Gerais, mas em diversos outros locais também. A gente tem muito forte o trabalho do Ministério do Turismo, falando de turismo de experiência, da própria produção associada ao turismo. Então, a gente tem que conhecer esses conceitos, nivelar, né, informar o que cada um de fato fala e qual que é o seu complemento, diferenciação ou não conversa um com o outro mesmo na hora que a gente pensa no turismo, no conceito de turismo criativo. Então, esse debate é importante, essa troca também. Nesse aspecto, a gente vem estudando muito o caso de Porto Alegre, né? O Luiz Fernando, acho que ele já não aguenta mais ouvir falar de mim também, porque a gente sempre volta, olha, como é que foi com vocês, como é que vocês fizeram esse ponto, o documento a gente já baixou, já leu milhões de vezes também, então para a gente ir trocando e tendo essa experiência. Segundo, é participar de fato e promover esse intercâmbio de experiência, não só com Porto Alegre, mas com os outros destinos, mas principalmente com Porto Alegre, pelo fato de estarmos no mesmo país, desenvolvendo juntos o turismo nacional. Eu acho que mesmo sendo, Porto Alegre é outro destino, a gente está em Minas, é região sul, região sudeste, mas a gente consegue, nessa medida, complementar e promover toda uma imagem, toda uma identidade do turismo nacional. Exatamente na hora que a gente começa a quebrar essas pré-imagens que todo turista tem quando chega aqui. E eu acho que tanto Porto Alegre deve ter passado por isso, como Belo Horizonte passou também durante a Copa, porque as pessoas realmente se surpreenderam. Né? A gente, no caso, Porto Alegre e Belo Horizonte, se a gente for falar das capitais, não somos capitais com tanta presença de turista internacional como tivemos agora. Então, agora eu acho que deu para a gente mostrar, ter essa imagem e vir um gancho muito forte para a gente continuar com essa projeção e trazer, né, esses temas, essas atividades sempre presentes. Então, esse intercâmbio é um dos principais pontos que a gente tem de valorização e começar a mostrar mesmo para fora o que se faz bem, as nossas boas práticas, para que também sirvam de exemplo, sirvam de espelho para outros locais. E aí a gente vem para botar a mão na massa mesmo. Então, o que a gente fala de turismo criativo aqui? O que já existe no Estado? A gente precisa conhecer essas atividades, conhecer essas práticas. Estando no governo estadual, a gente tem o trabalho da regionalização feito a exemplo do que é feito no governo federal. Então, a gente trabalha com as associações de circuitos turísticos. Então, o que cada circuito já desenvolve, o que já tem de potencial, o que já tem de atividade que realmente acontece, como que a gente consegue promover esses diálogos e aí começar mesmo a ter essas informações e aí começar o nosso leque mesmo de oportunidades e de atividades que podem ser consideradas, então, do turismo criativo. Claro que para isso a gente vai buscar, junto à orientação da própria Caroline, exatamente para a gente colocar alguns parâmetros, exatamente para não acontecer de virar tudo turismo criativo e cair todo mundo no mesmo balaio de novo. E quando todo mundo fica tudo igual, a gente não está falando de inovação, a gente não está falando do que nos diferencia. Então, a gente também tem que ter esse olhar para o desenvolvimento do trabalho. Promoveu o conceito de turismo criativo, não só para o turista em si, mas para a própria cadeia produtiva do turismo, porque é um tema novo. A gente, quando começou os estudos, né, de turismo criativo, no projeto Minas Criativa ainda, a gente promoveu no final do ano passado, em parceria com a Assembleia Legislativa, um debate público sobre o tema, quando, né, foi a primeira vez que o Luiz Fernando veio para falar oficialmente de turismo criativo, do caso de Porto Alegre para cá. Então, a gente já começou essas discussões. A gente já tem tido mais
interesse do próprio setor em escutar, e está ficando mais comum esse termo também. Então, a gente precisa cada vez mais informar, trabalhar e mostrar o que ele é, para que a gente consiga, assim, trazer mais pessoas para se envolverem, para divulgarem, para, de fato, trazerem as oportunidades do turismo criativo para Minas Gerais. E alinhar esses conceitos, né, de forma parceira com outras entidades. Como eu falei, a gente não atua sozinho, então a gente tem que alinhar os conceitos não só com as secretarias municipais de turismo, com os circuitos, as associações de circuitos também, como parceiros com temas afins, cultura, comércio, desenvolvimento econômico, o próprio SEBRAE com apoio às micro e pequenas empresas, os agentes de receptivo turístico, os agentes de viagem, os operadores. Então, todo mundo que está envolvendo, né, que pode ser envolvido, a própria classe artística, né, a classe dos serviços criativos também, dos setores criativos, para que eles possam também perceber isso como uma oportunidade para apresentarem seus produtos e suas atividades. Então, esse alinhamento é muito importante e a continuidade nessas propostas também se faz necessário. Então, quais os desafios que a gente observa, né, quando a gente pensa no tamanho do estado de Minas Gerais, quando a gente pensa, pelo fato de ser uma temática nova, se a gente fosse ali organizar em 4 pontos principais, a gente tem ali, primeiro, são as possibilidades para o interior. Então, quando a gente fala do estado, a gente olha, né, para o estado de Minas Gerais, a gente tem que estar sempre tentando enraizar mesmo as atividades que acontecem. Cada região é única, cada região tem um perfil. Quando a gente fala de norte de Minas, é completamente diferente de falar do sul, diferente de falar do centro-oeste, do triângulo, e assim vai. Então, a gente tem que entender o que cada uma dessas regiões pode trazer, pode complementar. O posicionamento mesmo de Minas enquanto destino criativo. Então, aí pensando exatamente no conceito de turismo criativo, na apresentação nos seus produtos, quando, né, em participação em feiras, atividades, eventos diversos. A gente pensar, no caso da gastronomia, como desenvolvimento territorial. Então, a gente vai iniciar o processo pelas atividades de turismo voltadas para a gastronomia, em função de todo o trabalho que já tem sido feito, que vem sendo realizado também junto ao setor e aos atores desse setor também. Está aqui o Zoroastro, que é chefe de cozinha, participa das discussões todas com a gente. Então, a gente tem que pensar a gastronomia e aí sair daquele pensamento que está muito caracterizado ainda no imaginário, que gastronomia é o chefe num restaurante refinado e que aquilo só resume a gastronomia mineira. Não, a gente fala gastronomia de todo o processo, desde a produção, na agricultura familiar mesmo, lá na ponta, no interior, na terra mesmo, até a gente chegar ao processo de consumo. Seja ele para um turista, seja ele para os consumidores, né, em comum, os usuais, mas a gente está falando de todo esse ciclo, quando a gente fala de gastronomia, e por isso a gastronomia como potencial para desenvolvimento territorial, para o desenvolvimento econômico do Estado. Então, trabalhar com políticas públicas e ação colaborativa, porque a gente não tem perna para poder fazer tudo e a gente não tem função também de fazer todas as atividades. Todos os parceiros têm um papel, então cada um assumir esse papel e aí juntos trabalharmos então para o desenvolvimento, não só em políticas públicas, mas programas, ações, intervenções e assim vai, que tratem do tema do turismo criativo no estado de Minas Gerais. Então, eu falei um pouquinho, falei rápido, porque como eu comentei com vocês, a gente está começando essa proposta, a gente está desenvolvendo para o estado. É um caminho que a gente tem que ajustar, alinhar e trazer mesmo o máximo de atores para a contribuição para isso também, mas principalmente hoje a gente vem aprendendo muito mais com quem já está fazendo. Por isso a importância de trazer tanto a Caroline aqui para trazer, né, a experiência da própria rede e dos outros destinos e para trazer também uma experiência real, que é de Porto Alegre e está muito perto da gente. Então, o objetivo é mostrar que, apesar de ser uma rede internacional, quando a gente fala, nossa, rede internacional de turismo criativo, será que a gente já está nisso tudo? A gente vê que é possível, a gente vê que condiz com a nossa realidade, e eu acredito que cada um de vocês aí já esteja pensando, eu conheço uma cidade onde pode acontecer essa atividade. Eu fico brincando muito com o Polo de Cataguases, eu gosto muito da proposta do Polo de Cataguases, do Polo Audiovisual que tem lá, e por que não trabalhar, vamos supor, em algum momento, eles se organizarem para oferecerem ali
cursos, pequenas oficinas voltadas para a produção de audiovisual e permita também que as pessoas conheçam então a região. Então são diversas oportunidades que a gente tem e então, por ser tão diverso, né, também o desafio é grande. E por isso é importante a gente entrar para esse desafio cientes do tamanho dele, mas principalmente articulados e sabendo aonde queremos chegar. Então hoje a proposta que temos é de fazer com que o turismo criativo entre na pauta de Minas Gerais, de fato seja uma oportunidade e um desafio e que seja compreendido também como uma inovação, mas sempre com cuidado do que a gente falar, do que a gente trouxer, é sempre para melhorar e muito pensando para não cairmos no modismo de achar que tudo vira turismo criativo, então, tudo é economia criativa e a gente coloca tudo no mesmo balaio e fica tudo tranquilo. Não é, a gente precisa ser bastante estudiosos mesmo, porque o tema é novo, então a gente precisa conhecer o que a gente está trazendo para cá, conhecer o que a gente se pretende a fazer, para que a gente não tenha erros básicos, né, no andamento dessas atividades. Então, eu convido mesmo a todos a participarem disso, né, os debates, os meus contatos estão aqui, eu estou à disposição, então fiquem à vontade também para perguntar, contribuir, para trazer, e agora eu chamo a Caroline e o Luiz Fernando para cá de volta, para que a gente possa fazer um momento de troca, né, porque nós três falamos, e agora a gente gostaria de ver com vocês se tem alguma dúvida, alguma proposta, alguma consideração, e trocar com vocês também. Obrigada. Gente, eu queria pedir só uma gentileza, porque a Caroline, infelizmente, ela retorna hoje, então daqui a pouquinho ela tem que sair. Então, para a gente, em algum momento, a gente pode até continuar um pouco mais aqui no debate, a Mariana está aqui para controlar os horários e tudo, mas é só que se ela tiver que se ausentar, é porque ela realmente já vai ter que nos deixar um pouquinho para retornar daqui a uns meses, se tudo der certo. Alguma pergunta? Bom dia. Parabéns, primeiramente, à FEComércio pela organização do evento, Marina, minha ex-colega de trabalho, aos palestrantes também, uma temática muito interessante para a gente da área de turismo. E a minha pergunta, ou para o Luiz Fernando ou para a Caroline, é o seguinte: é muito interessante a proposta do turismo criativo, a organização das oficinas, dos trabalhos, mas eu gostaria de saber o seguinte: eu, como turista, como que eu faço para chegar nesse lugar? Vocês trabalham com agências, é autoguiado? Eu vi que tem muita questão tecnológica, né, redes sociais, que é exatamente o que o turista hoje em dia procura. Mas, estando eu em Barcelona, por exemplo, como fazer uma daquelas oficinas? É por meio de uma agência? Como que isso acontece? Sí, sí. Bueno, el tema evoluciona, es decir, que no es que hayamos definido unos objetivos cerrados, ¿no? Sino que al principio empezamos mucho con viajeros individualmente que querían hacer estas actividades. También porque las agencias, pues en el 2006, cuando empezamos, no entendían bien el concepto y, por suerte, ha ido evolucionando bastante rápido y están incorporando ellos mismos, creando una línea de turismo creativo, turismo experiencial, turismo dentro de sus segmentos, ¿no? Es decir, que siguen con los circuitos clásicos, pero también tienen ahora este tipo de oferta, pues precisamente porque tenían una demanda, ¿no? Entonces tenían que dar una respuesta profesional a este tipo de demanda. Ellos, a los profesionales del turismo, no les interesa ni pueden organizar ellos mismos estas actividades. Tienen que contar con operadores privados o bueno, públicos locales que les proporcione todos los contenidos creativos y singulares. Entonces van incorporando todo este tipo de propuesta. Para algunos está clarísimo, todo el sector de los performing tours requiere organización y mucha organización para proponer estos conciertos. Entonces todo esto está ya organizado previamente. Pero hay las dos opciones, ¿no? Pero lo que es interesante es poder trabajar cada vez más con este intermediario profesional
que llega hasta el público más general. Queria complementar, na verdade, esse é um ponto bem crítico que tu levantou, e que Barcelona começa a resolver aqui, e a gente tem patinado um pouco ainda nesse aspecto, que é exatamente o como vender, né? Porque o conceito do turismo criativo é um conceito de rede, né? Ele não é de hierarquia, ele não é de domínio, ninguém manda, ele é exatamente isso, um turismo em pequena escala e em rede. Então, assim, num primeiro momento, nós lá, a gente disponibiliza via internet, temos um portal em português, inglês e espanhol, né? E ficamos trabalhando nas redes, Facebook, Twitter, Instagram e tal, o tempo inteiro, promovendo as atividades, mas a gente levou um tempo, quer dizer, pelo menos esse ano todo, para começar a despertar em algumas agências receptivas que ali tinha uma oportunidade, tem uma oportunidade de negócio também. Então, nós estamos começando agora a ver algumas agências organizando atividades, roteiros, enfim, e passeios que incluem alguma atividade de turismo criativo. Mas eu não posso dizer que a gente, hoje, lá na nossa experiência, tenha isso uma coisa resolvida, né? Eu acho que é uma coisa a ser descoberta, como é que a gente adapta esse turismo que não é de massa, né? Que é menor, em menor escala, a uma máquina que está programada para trabalhar com massa, né? Então, tem um desafio aí de como é que a gente acha esse ponto. Marina, é para você. Primeiro, parabéns, adorei. Eu não entendi. Eu não entendi bem ainda, porque, no caso, é Barcelona, é Porto Alegre, são cidades. No nosso caso, aqui em Minas Gerais, vocês estão pensando assim, Belo Horizonte ou um estado? Eu não entendi bem isso, se vocês estão pensando só na gente ou no estado todo de Minas Gerais. Cristina, essa pergunta é muito boa, porque, na realidade, a gente está fazendo adesão da rede ao estado de Minas Gerais. Por que isso? Primeiro, pelo seguinte, a gente tem uma oportunidade para o estado inteiro quando a gente fala de turismo criativo. Quando eu falo estado inteiro, eu não estou falando dos 853 municípios vão agora fazer turismo criativo, não é isso. A gente está falando que existe essa oportunidade, demanda trabalho, e cada um vai ter que se organizar para essa história. Enquanto Estado, né, eu sou da Secretaria de Turismo do Estado hoje, enquanto Estado, a gente trabalha com um programa de regionalização, e esse programa de regionalização é feito no Brasil inteiro, coordenado pelo Ministério do Turismo, que trabalha as regiões turísticas. Em Minas, nós chamamos as regiões turísticas de circuitos turísticos. Então, a gente tem as diversas associações de circuito. Então, isso vai passar para os circuitos também, e junto com os circuitos nós vamos desenvolver. Por que trabalhar Minas Gerais, o nome Minas Gerais principalmente? Alguns circuitos já nos procuraram e falaram, olha, a gente tem oportunidade, a gente tem produto, a gente pode, né, pensar numa proposta, às vezes, de adesão. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, assim como a Caroline colocou e o próprio Luiz Fernando, o turista criativo que hoje procura, ele é um turista que tem muita característica de procurar por conta dele, ele é o viajante, né? Então, assim, ele procura as redes sociais, ele procura os temas, as informações, acessa sites, procura cada vez mais os locais onde ele vai visitar. E Minas Gerais é um nome que tem que ficar na cabeça dessas pessoas, porque se eu falo Circuito do Ouro, para o estrangeiro, ele não faz a menor ideia ainda do que se trata. Então, se eu sair picando o estado em vários pedacinhos, vai confundir ainda mais a imagem do turista que está vindo para cá. Por isso, a ideia de a gente trabalhar o estado de Minas Gerais. E deixar aberto mesmo essa oportunidade, não é uma obrigação, a gente não está falando que agora todo circuito tem que fazer turismo criativo, não é isso. É uma oportunidade para quem quiser desenvolver. E aí a gente vai fomentar isso dentro do estado também, mostrando, né, para os agentes, para os receptivos, para as associações de circuito, tratando essa temática, incentivando que atividades, né, voltadas para o turismo criativo sejam realizadas, para que a gente tenha isso disseminado para todo o estado. Mas sempre que for aparecer, a nossa intenção é que apareça Minas Gerais, e aí eu falo
se vai ser Ouro, Diamante, Trilha do Confidente, Serra do Cipó e assim vai. Para a gente conseguir projetar, porque aí a função do Estado é projetar o Estado de Minas Gerais. E a partir daí a gente se colocar cada vez mais no mapa do turismo mundial. É porque eu penso isso mesmo, porque Minas Gerais, num todo, é coisa demais que a gente tem para mostrar e que está sendo muito pouco explorado. E Belo Horizonte vira uma grande porta de entrada. A porta a seria aqui. Isso, a vitrine mesmo para o Estado inteiro. Tá, muito obrigada. Marcela. Bom dia. Primeiro, parabenizar a Marina pelo evento e toda a equipe da Fé Comércio. Minha pergunta vai para a Caroline, porque tem mais a ver com Barcelona. Bueno, pues me gustaría saber si en realidad la experiencia de Barcelona con el turismo creativo ha sido como una alternativa por el turismo que hay de más ahí, que se sabe que en algún grado es un problema ya a la ciudad. Y si eso no ha pasado, o sea, que si no ha surgido o se ha implantado por el turismo de masa, si hay alguna experiencia que habéis implantado de turismo creativo que ya se ha hecho tan grande o tan importante que en realidad ya se ha transformado a un turismo masivo, y si por si acaso en Porto Alegre si hay algo que se parezca a esta realidad. Sí, no sé. Bueno, cuando nosotros creamos el programa, en el 2006, igual ya estaba en la línea de desarrollo de este turismo masivo, ¿no?, de Barcelona, porque pues en la época postolímpica se había desarrollado muchísimo la ciudad de cara al turismo y con también muchas conexiones aéreas. Y sí que había, igual no tanto esta masificación, sino una necesidad de ofrecer otro tipo de actividades en Barcelona. También porque en Europa hay muchas posibilidades de repetir las visitas en algún destino y Barcelona generalmente gusta, entonces la gente quiere repetir una estancia pero no volver a visitar la Sagrada Familia, ¿no?, para decir algo. Entonces lo creamos en este momento no necesariamente para limitar el turismo masivo, porque ahora desafortunadamente no tenemos esta posibilidad de limitarlo, pero sí para ofrecer un turismo más humano y para pues aprovechar el hecho de que es un turismo que también ofrece una deslocalización geográfica, es decir, que el turista creativo, si quiere hacer una actividad auténtica, la desarrollará en un barrio no necesariamente turístico y en este caso hará vida en este barrio, ¿no? No volverá a los sitios concurridos. Lo que a nosotros nos vino como naturalmente, porque nuestra organización es una fundación cultural que ya desde hace 30 años desarrolla proyectos participativos con la población, es decir, no para producir eventos culturales grandes, sino todos los proyectos es para implicar la población, sea la que sea, en actividades turísticas y creativas. Y nos vino también desde la demanda, es decir, que nos conocieron grupos extranjeros que querían hacer actividades distintas en Barcelona, no en un sentido comercial, sino pues participativo. Entonces vimos que realmente había un potencial. De hecho había también pues orquestas de Contagem, ¿no?, que querían hacer conciertos en Barcelona y así. Y poquito a poco pues vimos que había este potencial y coincidimos con el profesor Greg Richards, que trabajaba sobre este tema del turismo creativo. Entonces fue como el encuentro más, bueno, en el buen momento, en el buen sitio, ¿no? Y creamos esta plataforma. Para la segunda parte de la pregunta, que era si podemos llegar a este punto de masificación del turismo creativo, todavía no estamos a este punto,
y es casi buena noticia. Lo que sí intentamos es luchar contra posibles efectos de lo que comentaba ahora también Marina, ¿no? El hecho de poner todo debajo del concepto de la creatividad o del turismo creativo y perder esta esencia. Entonces, este trabajo es el que estamos haciendo desde la red con investigadores sobre este tema y trabajando en varios ejemplos en el mismo momento. Gente, a última pergunta, porque eu já fui sinalizada ali atrás que está no horário da Caroline sair, e para a gente continuar. Os dados, né, as informações, os contatos, né, de todos estão também disponíveis. Então, você pode mandar e-mail, sem problema algum. Só na última para a gente fechar, por favor. Para o Luiz Fernando, talvez com a Marina, parte dela, eu queria dizer antes que eu viajei um pouco aqui e já vi minha cidade quase toda envolvida nisso. Mas quando você falou de turismo rural, Luiz Fernando, falou que ainda pouco difundido e não regulamentado. Eu queria saber se esse não regulamentado atrapalha, se não faz diferença e até que ponto isso é bom ou ruim para quem está interessado exatamente nessa área do turismo rural. E se essa regulamentação, se ela for importante, é tão difícil assim. Alô. Bom, na verdade, o que acontece no turismo rural é a nossa experiência, enfim, acho que serve para vários lugares no Brasil, que a gente começa o turismo rural a partir das pessoas que moram na área rural, a partir de produtores rurais, de pessoas que estão no meio rural. E essas pessoas, no máximo, estão formalizadas para as atividades rurais. Então, a gente tem muito esse dilema, e alguns já ultrapassando. Nós criamos lá uma associação chamada Caminhos Rurais, que chegou a contar com 25 participantes de sítios, atividades e tal. E muitos deles assim, tinham espaço, por exemplo, para fazer eventos, mas não tinham nota para dar para empresas que queriam ter mudança. E aí ele ficava, montou outra empresa, ou criar, pagar contador, montar outra empresa para tirar nota fiscal para fazer alocação para eventos, e vou manter a minha história de produtor rural, a minha nota rural, enfim. Então essa é uma coisa que, na verdade, todos os lugares tiveram. E a saída que a gente tem visto lá de alguns então, tem um ou outro que acabou desistindo. Olha, não quero, meu negócio é plantar fora de milho e estou fora desse negócio. Outros acabaram evoluindo, investindo, e sim, vou montar outra empresa e vou trabalhar dentro do turismo, ou seja, eles assumiram como empreendedores do turismo e passaram a trabalhar formalmente dentro do turismo. Então, na verdade, o que a gente tem hoje na legislação brasileira é isso. Se o cidadão quer ter uma fazenda e ter um meio de hospedagem, ele vai ter que se regulamentar como hotel, e se ele tiver atividade produtiva rural, vai ter que ter atividade rural produtiva regulamentada. É esse hoje o caminho que a gente tem dentro da legislação brasileira. Na realidade, o que a gente tem, como o senhor falou, acho que quando a gente fala de turismo rural, a gente tem uma variedade enorme de atividades, e que cada uma vai se certificar de alguma forma, vai se regulamentar de uma maneira. Para o agricultor familiar, no caso, a gente tem muitas atividades desenvolvidas pelo próprio Pronaf, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, então que facilitam algumas produções. No caso de Minas, tem um trabalho muito forte do EMACE, que auxilia bastante, e muito do que eu tenho visto acaba sendo realizado através de associações, cooperativas, coisas nesse sentido. O SEBRAE tem um trabalho muito importante também com o empreendedorismo individual, então que atende a
artesãos, e aí quando a gente pensa no produtor de produtos artesanais oriundos da agricultura, compotas, doces, queijos, alguma coisa desse sentido, tem que estar atento a essa possibilidade, e claro, a legislação sanitária, e a gente entra em vários temas envolvidos. Na verdade, acho que o importante de cada empreendedor que quer investir em turismo é primeiro conhecer um pouco a legislação do próprio setor, independente se vai ser turismo rural, se é turismo de eventos, se vai ser uma agência de viagem, né, uma produtora de eventos, o que seja, é conhecer um pouco. Então, conhecer a Lei Geral do Turismo, por exemplo, é importante, né? Foi sancionada, eu sempre confundada, há uns 3 ou 4 anos, proposta pelo Ministério do Turismo, que foi aprovada já, e a gente tem esses pontos particulares. Então, esse ainda é como o Luiz Fernando falou. Você tem um sítio, por exemplo, uma fazenda, quer criar uma pousada rural, você vai ter que fazer uma empresa de hotelaria que está habilitada, e para as atividades rurais, digamos assim, você vai continuar com o produtor rural. Então, isso em alguns momentos pode ser repetitivo, porque demanda um investimento do produtor, do empreendedor e tudo. Em outros, pode até facilitar para ele diferenciar os seus negócios e pode ter uma facilidade para ele gerir. Então, acho que vai mesmo uma análise caso a caso, mas que a legislação acho que sempre tem que ser sentida para a gente ver até onde a gente pode melhorar. E fazer essas propostas, olha, cabe essa avaliação, não cabe, hoje tem, o turismo rural é reconhecido como um segmento oficial do Ministério do Turismo, então já abre a negociação, já abre a conversa, tem grupos, associações que tratam o tema, então acho que tem um leque importante aí de entidades para se conhecer como estamos de volta. Às vezes isso já acontece, né, de forma diferenciada em cada região, tem uma proposta, e o sul do Brasil também é uma referência nisso. A gente tem diversas regiões ali que se colocam como turismo rural, uma proposta de desenvolvimento, serve como uma referência. Uma outra referência muito boa também é a região das serras capixabas, né, no caso da Vila Nova do Migrante, do Rio Martins, que também tem uma proposta interessante de turismo rural sendo desenvolvido. Então, a regulamentação é importante, claro, mas eu acho que tem que se observar cada caso como que caberia para você. Se a gente fala melhor dividir, separar, não fazer, mudar de ideia, não é fazer lucas, né, vou identificar isso coletivo. Mas a legislação é importante que está sempre atento a ela. Queria mais uma vez agradecer a todos que estiveram essa manhã inteira com a gente. Coloco à disposição lá na superintendência também para qualquer informação que vocês tenham. Agradecer a presença do professor da Carolina, passar aqui para a Mariana, para poder fazer o também junto com a gente. Bom, pessoal, como eu disse, a ideia era essa mesmo, né, um bate-papo. Queria agradecer, né, o Luiz Fernando, muito obrigada. É muito importante para a gente ver uma experiência aqui no Brasil, te ver que já está dando certo. O Sul é referência em diversas questões aí. A gente teve um debate público recentemente na Assembleia, e eles também foram referência na condução do Conselho Estadual, na condução do Fundo Estadual, então a gente tem aprendido muito com eles aí. E agradecer muito a Carolina, infelizmente ela já está indo embora logo. E queria que você pudesse ficar aí mais um mês com a gente aqui em Belo Horizonte e conhecer mais um pouco de Minas Gerais. Nosso estado tem 843 municípios, então você conheceu só um pouquinho dele nessa visita. E aí te convido a voltar a conhecer um pouco mais, né? A Marina fez algumas visitas com ela. Acho que deu para conhecer um pouquinho aí do jeitinho mineiro. E agradecer muito a Marina, né? Grande parceira nossa, está na luta aí com a gente na questão de economia criativa. Quem está agarrando essa questão dentro do Estado. A gente sabe que final de mandato a gente tem diversas dificuldades, né? Mas ela continua aí ativa, teve oportunidade no Peru, está com várias experiências aí para depois trocar com a gente. E eu acho que é isso, a ideia era mais a gente aprender um pouquinho com eles e aprender um pouco do que está acontecendo aí em Minas Gerais. Agradecer também o pessoal do Sesc Senac, né, na presença do André e da Dani. São grandes parceiros aí, a gente está realizando esse evento juntos. E o seu Sebastião já fez a abertura, agora a gente está no momento de reunião de diretoria, então ele não pôde vir fazer o encerramento,
Mas aí ele deixou um grande abraço a todos e aí a gente coloca todo o sistema do e-commerce à disposição. Acredito que a gente pode também, né, deixar aí os contatos, que o pessoal anotou. Aí se vocês tiverem